Quem sou eu pra te julgar? Você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas irmãs, amadas ouvintes, bom dia. Estamos aqui para mais um programa Mães Amorosas e desfrutar da palavra de Deus, iniciando com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios, capítulo 18, versículo 1. E o título de hoje diz assim: solitário e inseguro. Uma cena como hoje, em um transporte coletivo como ônibus ou metrô, quase todos os seus usuários estão ocupados com o seu aparelho celular, conectados em alguma rede social. Essa realidade está enfraquecendo a conexão real entre os seres humanos, favorecendo o relacionamento virtual. É muito mais fácil desfazer um elo com os outros no Facebook quando a relação já não agrada. Basta um clique. Como consequência, as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas por falta de vínculo sólido com os outros, tornando-se cada vez mais inseguras e fragilizadas. A Bíblia fala de edificação. Somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo como a pedra angular. E a igreja é o corpo de Cristo que precisa efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está em Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, capítulo 4, versículos 12 até o 16. Na vida conjugal, todos os relacionamentos verdadeiros têm as suas dificuldades e desafios. Se os cônjuges não estão dispostos a enfrentá-los, podem até desistir do relacionamento ou aprender a conviver superficialmente. Mas, se o casal enfrentar essas dificuldades na presença do Senhor, iluminando-se ambos, perdoando-se mutuamente, o resultado será edificação. Lembre-se de que esse processo de edificação tem que ser feito na luz do Senhor e o resultado será gratificante. Quanto maior a edificação, há maior solidez na relação e menos solitário e inseguro estará o homem. Até amanhã com mais provérbios, se assim o Senhor nos permitir. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amadas. Hoje vamos ler o alimento diário,
semana 2, ler com oração, João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Já vimos que o Senhor está no controle de tudo, e nunca devemos duvidar disso. Porém, os discípulos não entenderam porque Jesus se amava tanto a Lázaro. Não partiu imediatamente quando soube de sua doença, mas ainda aguardou 2 dias. Passando esse tempo, ele disse que Lázaro adormecera, e os discípulos então acharam que estava tudo bem. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dízimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Aqui fica evidente que Jesus estava na esfera celestial e os discípulos na esfera terrena, pois Tomé se mostrou corajoso para morrer, mas não entendeu o sentido do que o Senhor dissera. O apóstolo Paulo revela o sentido de dormir em Cristo quando afirma que não precisamos ficar tristes pelos entes queridos que morrem em Cristo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Aqui, dormir quer dizer morrer. Se algum ente querido nosso creu em Jesus e morreu, dizemos que ele morreu em Cristo. Na verdade, porém, ele não morreu, apenas dorme. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ao voltar em sua segunda vinda, o Senhor Jesus trará consigo os que dormem. Todas as pessoas, quando morrem, vão para o Hades. Lá há 2 seções. Uma é onde está Abraão e a outra é onde há tormentos. Os que creem em Jesus vão para a seção onde está Abraão, que é um lugar prazeroso. Os que não creem vão para a seção de tormentos. Por isso, vamos salvar o máximo de pessoas possível, destinando-as ao lugar prazeroso, pregando-lhes o Evangelho, mesmo que seja num encontro rápido na rua, e levando-as a invocar o nome do Senhor. Sempre que uma pessoa for salva, será uma a menos para a seção de tormentos. Continuando em João 11, chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado. Havia 4 dias. Depois de 4 dias, o corpo já estava em fase de decomposição. Mas Jesus fez questão de chegar nesse exato momento. Como Betânia era próxima de Jerusalém, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. É como se ela dissesse: agora não adianta mais. De certa forma, Marta estava repreendendo Jesus pelo ocorrido, porque elas o haviam notificado com antecedência sobre a situação de Lázaro, a quem ele amava, mas Jesus não aparecera a tempo de ajudá-lo. Além de amar Jesus, Marta também conhecia as Escrituras e disse: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Jesus estava dizendo: Marta, creia em minha palavra, seu irmão vai ressuscitar. Devemos reconhecer que, assim como Marta, ainda somos pessoas cheias de conhecimento bíblico. Recitamos versículos e isso nos torna doutrinários, mas não conseguimos experimentar o poder que realmente há na palavra. Marta continuou: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. No último dia? Jesus queria ressuscitar Lázaro naquele momento, e ela falava da ressurreição do último dia. Então, mais uma vez, Jesus falou, revelando-se a ela. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava revelando que ele era a própria ressurreição.
Ele não só tem a capacidade de ressuscitar, como ele também é a própria ressurreição e a vida que nem a morte consegue vencer, porque a ressurreição já venceu a morte. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Caro leitor, não nos contentemos em apenas ter o conhecimento da ressurreição, mas devemos crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Ó Senhor Jesus, aleluia! Obrigada porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Louvado seja o Senhor por nos dar essa oportunidade, de estarmos pregando aqui o Evangelho do Reino a toda a terra, graças ao Senhor. O desejo do nosso coração aqui é que vocês estejam todas bem, com muita alegria, muita saúde e paz. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 1:3, que diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De quem nós estamos falando? De Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus, E Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de nos ter purificado os pecados, Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. O título de hoje é Preenchidos com a Realidade. Deus nos deu um grande presente, um caminho rápido para renovar nossa mente. Qual é esse caminho? A imersão na palavra, é mergulhar na palavra. Por meio de Cristo, nosso espírito já está conectado a Deus, mas sua eficácia depende de quanto exercitamos. Para nos ajudar a exercitar o espírito, temos essa ferramenta dada pelo Senhor. Ao exercitarmos o espírito durante a imersão na palavra, invocando o nome do Senhor, fazendo gritos de guerra e compartilhando uns com os outros, nossa mente é renovada. E o rio da graça flui para todas as partes da alma. Assim, Cristo passa a habitar nosso coração, que é composto de 4 partes: consciência, mente, emoção e vontade, Nós convidamos o Senhor para fazer morada em nossa mente, emoção e vontade. E a palavra profética na qual emergimos faz efeito nessas 3 partes da nossa alma. O objetivo de Deus é preencher com a realidade cada vácuo de nossa alma e lavá-la de toda a contaminação de Satanás. Esse processo de descontaminação não é instantâneo, pois ocorre de forma gradativa. Conforme a palavra é assimilada na alma, ela a preenche cada vez mais. Então, a realidade vai tomando conta de nosso ser e, aos poucos, expulsa os elementos do velho homem e da velha criação. Por essa razão, é que antes de remover de nós nosso egoísmo, individualismo, falta de amor e de compaixão, o Senhor nos preenche com a sua realidade. É dessa maneira que Ele abrirá cada vez mais espaço para os elementos do próprio Cristo serem alojados em nossa alma. Estou abordando esse assunto porque a primazia de Cristo em nossa vida precisa ser real e deve ir além da simples afirmação da sua existência. Nós precisamos experimentar, toda essa palavra que está sendo pregada para nós, Assim como uma cidade não tem domínio completo de seu próprio perímetro, enquanto nela houver bairros submetidos ao crime, também Cristo só tem primazia e domínio em nós, nos espaços preenchidos por Ele. Se ainda temos muitos vácuos inabitados pela realidade de Deus, isso significa que Cristo ainda não tem total domínio sobre a nossa pessoa. Ele precisa fazer morada em todo o nosso ser, preenchendo-nos por completo.
Por isso é tão importante este processo que está ocorrendo com a gente. É por meio da imersão na palavra que renovamos a nossa mente, abrindo espaço para que Cristo trabalhe em nós. Assim como o sol, Deus habita em lugar inacessível ao homem e jamais pode ser visto diretamente. Referência para você, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Portanto, assim como temos acesso aos benefícios do sol por meio dos raios solares, o Senhor enviou seu Filho como resplendor da glória para podermos acessá-lo e ser preenchidos com a sua realidade e plenitude. A realidade com que Deus quer preencher-nos e que quer dar-nos é o próprio Cristo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, como nós vimos em Colossenses 1,19. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você precisa de Deus? Eu preciso. Cristo é a totalidade de Deus, a plenitude de Deus. Você precisa da glória? Cristo é a plenitude da glória. Você precisa do Deus invisível? Cristo é a imagem do Deus invisível. Você precisa do próprio ser, da substância de Deus? Cristo é quem atrará e agravará em você. Para que Cristo tenha a primazia em nossa vida, devemos deixar que Ele entre e domine cada parte que ainda não está sob sua autoridade. Ainda há muitas partes em nós, como o nosso ego, que não estão dominadas por Cristo. Ainda, com respeito à primazia de Cristo, lemos: me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Colossenses 1, 24, 25. Nesse versículo, dar pleno cumprimento à palavra de Deus, no original grego é plero, que significa encher até o topo, até o máximo. Portanto, dar pleno cumprimento à palavra de Deus é completá-la. É necessário insistência para que esse processo seja concretizado. Precisamos continuar recebendo a palavra profética com simplicidade e obediência, imergindo nela, saindo às ruas para levar salvação às pessoas e cuidando de cada uma para a edificação da igreja. Assim, ao nos preencher, Cristo será o primeiro em nossa vida. Para que Deus realize o processo de encher-nos ao máximo e alcançar-nos com o rio da graça, Ele precisa de dispensadores. É importante ressaltar que há uma diferença entre os termos despenseiros e dispensador. O primeiro cuida da despensa, enquanto o segundo distribui o conteúdo dela. Em Efésios, o apóstolo Paulo afirma que lhe foi confiada a missão da dispensação da graça de Deus. A palavra no original grego para dispensação é oikonomia, que tem o sentido de administração, gestão de uma casa. A função de um apóstolo é, como despenseiro, administrar a graça, o suprimento de Deus para a igreja. Assim como numa casa, a despensa e seu conteúdo são administrados para suprir os moradores conforme a necessidade. O apóstolo Paulo era quem fazia isso, sendo um dispensador que geria e dispensava o suprimento espiritual da igreja em sua época. Oremos ao nosso Senhor. Senhor Jesus, eu quero que entres em cada parte de meu ser que ainda não está sob teu domínio. Senhor, quero ser totalmente dominada por ti. Faze morada em meu coração e que te sintas em casa dentro de mim. Entrego-me ao Senhor e permaneço no que o Senhor tem dado. Nós nos entregamos a Cristo nesta manhã e vamos permanecer em ti para que o Senhor tenha a primazia em nós. Aleluia!
Amadas irmãs, que o Senhor abençoe também a nossa leitura bíblica de hoje. Vamos abrir o nosso coração e nossa Bíblia em 2 Reis, capítulos 11 e 12. Atalia usurpa o trono de Judá. Capítulo 11, versículo 1. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeosseba, filha do rei Jorão, e a irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: Isto é que vocês devem fazer. 1/3 parte de vocês, que entram de serviço no sábado, fará a guarda do palácio real. Outra 1/3 parte estará ao portão sul, e a outra 1/3 parte ao portão detrás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei, aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real, até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele, e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Versículo 13. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada, versículo 17. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guarda sobre a casa do Senhor. Reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra. E todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia a espada, junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. Capítulo 12.
o reinado de Joás de Judá. Versículo 1. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes. Cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos do templo, sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais dinheiro de seus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos construtores que reparavam a casa do Senhor e também aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas o dinheiro que era trazido à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém, porém Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida para Sila. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos agora aos nossos comentários. Faço uso das notas da King James. Atalia foi apresentada pela primeira vez no capítulo 8, versículo 26, como neta de Onri e mãe de Acasias. Então, 3 fatores possibilitaram que ela se apoderasse do trono: o respeito pela rainha-mãe, a corrupção religiosa e moral dos 2 últimos reis davídicos, e a presença de adoradores de Baal em Judá. No entanto, havia 3 fraquezas que poderiam destruí-la:
A lealdade pessoal a Atalia não se estendia para longe de Jerusalém. E mesmo ali ela era fraca. Muitos levitas permaneceram leais a Deus e os massacres de Jeú interromperam o apoio do norte a Atalia. Atalia matou todos os do sexo masculino da família real numa tentativa de eliminar a legítima competição davídica. Depois das outras calamidades que atingiram a família real, grande parte dessas vítimas eram descendentes da própria Atalia. Em uma escala cósmica, esse era um passo no conflito entre o bem e o mal. Ela matou seus netos. Que coisa absurda, né? Jeozabeate, irmã de Acasias e esposa do sacerdote Joiada, salvou da matança um dos filhos de Acasias, e sua ama os escondeu na câmara de dormir. Joiada, que era comandante do exército, né? A sua esposa, que era tia de Joás, né? E eles o esconderam por 6 anos. E o sacerdote Joiada elaborou e executou um plano para mobilizar as forças leais a Davi. Então, entre os revolucionários estavam os centúrias, uma vez que o nome é estrangeiro, sem qualquer extensão tipicamente hebraica. Então, é provável que eles fossem mercenários estrangeiros, certo? Então, a facilidade da revolução sugere que havia uma grande reserva de lealdade para com a dinastia davídica. Joiada vinculou seus conspiradores mediante um juramento solene de lealdade ao jovem herdeiro ao trono e provavelmente um juramento no nome do Senhor. Então, aqueles que eram fiéis a Davi juraram. Joiada reuniu suas forças e executou o golpe. As unidades envolvidas nessas preparações foram colocadas em posição para proteger o jovem herdeiro davídico. E é irônico, talvez, providencial, né, que algumas das armas que possibilitaram o golpe palaciano eram armas deixadas no templo do Senhor, porque Atalia nunca conseguiu destruir esse centro de oposição. Essas armas eram da época do rei Davi. Mais uma vez, os levitas e outras pessoas leais a Deus exerceram um papel crucial na preservação da fé. E foram com essas armas que eles defenderam o rei Joás. Joás foi entronizado pelos conspiradores. Então, o melhor símbolo da teologia real por trás da dinastia davídica era o testemunho, uma cópia do pacto, uma cópia pessoal do rei preparada pelos levitas. Isso está em Deuteronômio, capítulo 17 e 18. A entronização teologicamente adequada também requeria a presença de um sumo sacerdote e a colocação da coroa. Nós vimos quando eles proclamam Joás rei, ele está no pilar. Então, essa palavra pilar pode designar um lugar tradicional onde o rei era publicamente reconhecido, ou talvez um lugar tradicional de renovação de pacto. Em vez de se retirar para reunir apoio, Atalia tentou interromper a cerimônia. Ela foi removida do recinto sagrado e executada. Isso revelou claramente que lhe faltava apoio. Então, realmente, o que ela fez com toda a descendência, né, de Davi foi algo muito chocante, né? Então, dificilmente ela conseguiria apoio ali. A coroação pública do jovem rei diante de todo o povo começou com uma renovação do pacto. A nação não apenas escolheu um rei, o povo renovou sua relação pactual com Deus. Amém, amadas, ficamos por aqui. Eu usei as notas de rodapé da King James para a gente poder entender um pouco melhor o texto, amém? Jesus é o Senhor. Amanhã a gente está de volta. Fiquem agora com a irmã Lene. A leitura bíblica de hoje, Salmos, Provérbios e o livro de Atos. Deus abençoe, irmãs. Até amanhã. Bom dia. Continuando com a leitura bíblica diária, hoje vamos ler Salmos, capítulo 145, Provérbios, capítulo 18, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Começando com os Salmos. Hino de louvor.
Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração das tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as tuas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e todos os que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu nome para todo sempre. Amém. Agora Provérbios 18, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Amém. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo em Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo diante de Galho. Quando Galho
era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão fazendo. Mas, como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o anunciaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Bom dia e até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti. A verdade me libertará, mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar. Vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará, mesmo que seja impossível
falharás, mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, peço por força a vitória em teu nome, Deus bendito, nunca falharás. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: As 3 facetas da igreja. Primeira, noiva. Recebam com carinho Taíka Saleb. A igreja é a noiva de Cristo. Como a composição de todos os crentes, a igreja é para Deus o seu complemento. Assim como Adão tinha satisfação em Eva, sua companheira e noiva, a igreja, como a noiva de Cristo, cumpre seu primeiro papel, que é dar satisfação ao noivo. Como complemento, ela participa do casal universal. Cristo, a parte masculina, e a igreja, a parte feminina. É isso que Deus tem feito ao longo das eras, preparado uma noiva para Cristo. Senhor, muito obrigada por essa característica da igreja. Como noiva de Cristo, nós estamos sendo preparadas para Ti. Somos sua companheira e seu complemento, e a Tua satisfação, Senhor. O Senhor também é a nossa alegria. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos a peleja, que vai ouvir falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro, que vai lutar pra vencer, gerar um filho varão. Eis-me aqui, não vou temer a ter o teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá no alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Há uma nuvem que da igreja tem cuidado. Há um exército por Deus bem preparado, quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência, uma alegria, entusiasmo e excelência, quem vai levar seu irmão